A paz do Senhor, povo de Deus. Paz do Senhor, geração eleita. Glória ao Rei Jesus. Hoje eu tô alegre, tá? Cansado, mas alegre, né? Acabei de resolver um serviço, tanto que tô gravando vídeo sentado hoje, né? Hoje estou gravando vídeo sentado porque tô muito cansado. Mas Deus vai dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, porque diz a Bíblia, né? Em Isaías capítulo 40, verso 29 ao verso 31, né? Porque certamente os jovens correrão e se cansarão, os velhos tropeçarão e cairão, né? Mas o Senhor é o Deus que renova as forças, e aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão, né? Essa é a porção que procede de Deus para os servos do Senhor, os que esperam em Deus, não é verdade? Então eu creio que estou cansado, mas nesta tarde Deus está enviando um escape e um alívio para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Eu quero deixar uma palavra, a quinta parte, né? A quinta parte do livro de Daniel, louvado seja Deus, a quinta parte do livro de Daniel, aleluia. E eu tenho a certeza que você já deve ter sido alcançado pelo poder da palavra, aleluia. Então, capítulo de número 5, livro de Daniel, aleluia. Capítulo de número 5, livro de Daniel, verso de número 25 até o número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a inscrição que foi feita. Mené, Mené, Tekel, Parsi. E este é o significado dessas palavras. Mené, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Aleluia, glória a Deus. Então, por ordem de Beltesazar, vestiram Daniel com manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro importante do governo de Dário. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino, com a idade de 62 anos. Amém? Todo mundo ele já deve ter lido a história de Daniel, já deve ter visto, né, esse fato ocorrido aqui, já deve ter ouvido falar, alguém pregar. Mas eu creio que nesta tarde Deus tem preparado algo dentro deste texto para a minha vida e para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É lindo porque essa já é a quinta parte. Quem acompanhou vai entender. E quem não acompanhou, por gentileza, que vá lá na primeira parte, tá bom? Do livro de Daniel, que é o capítulo 1, capítulo 2, ao que tange o capítulo 5, que está sendo pregado aqui agora. É para você poder entender a história que eu estou querendo passar para você, amém? E o que Deus tem para falar a nossas vidas dentro desse texto bíblico. É interessante você perceber que o que está acontecendo no capítulo 5, o que está acontecendo na quinta parte da história, é algo que, se você não tiver visto a primeira parte, você não entende. Porque aqui nós vamos ver Beltesazar dando uma festa. Nós vamos ver Beltesazar comemorando algo. Nós vamos ver Belsazar bebendo muito vinho. Nós vamos ver o filho do rei, agora o predecessor que estava reinando na Babilônia. Ele está dando uma festa. E na festa que ele está dando, ele está se banqueteando, ele está se embebedando. Eles estão tomando muitos vinhos, louvado seja o nome do Senhor. Mas chegou um momento em que Belsazar vai olhar para quem estavam ao seu redor e vai dizer: estamos bebendo vinho. Belsazar vai olhar para eles e vai dizer: já estamos quase embriagados. Faz o seguinte, Belsazar dá uma ordem para alguns dos oficiais que ali se encontravam e diz: traga para mim os utensílios que meu pai trouxe de Jerusalém para dentro da Babilônia. Alguns utensílios vai ser trazido, a saber, uma taça de ouro, louvado seja Deus, que era servida dentro do templo de Jerusalém. Uma taça de ouro que foi consagrada, louvado seja o nome do Senhor, para servir na preparação do templo. Uma taça de ouro, louvado seja Deus, que era para servir
para Deus, louvado seja o nome do Senhor, uma taça de ouro que era servida aos sacerdotes, agora está sendo usada dentro da Babilônia para colocar vinho babilônico. Só que a gente tem que entender uma coisa, que o utensílio que estava sendo usado, aleluia, na Babilônia, era utensílios da casa de Deus. E utensílios da casa de Deus foi levado para dentro da Babilônia. Agora, o utensílio que era da casa de Deus está dentro da Babilônia. Agora, o utensílio que era usado para a obra de Deus, agora está sendo usado de forma errada dentro da Babilônia. E sabe qual é o problema de muita gente hoje em dia? É usar o utensílio da casa, meu Deus, obrigado, é usar o utensílio da casa de Deus de forma errada. O problema da gente hoje em dia é colocar o utensílio de Deus em lugar errado. O problema da gente hoje em dia é trabalhar na obra de Deus de forma errada. O problema da gente é usar a taça de ouro do utensílio de Deus para colocar vinho velho da Babilônia. E vinho velho da Babilônia não se coloca em utensílio de Deus. O utensílio de Deus é colocado vinho novo. O utensílio de Deus ele é o utensílio de Deus ele é usado para colocar vinho novo, meu querido. Mas Belsazar está usando para colocar vinho velho. Belsazar está pegando o utensílio e está dizendo: não, eu não ligo da onde veio, eu vou usar da forma que eu quero. E esse é o problema da gente, querer fazer a coisa certa de forma errada. Tem muita gente errando por conta disso. Quer fazer a coisa certa, mas de forma errada. O que acontece, Valk? Utensílios de Deus não é para ser usado de forma errada. Muito menos usado de forma errada dentro da Babilônia. Belsazar mandou trazer os utensílios. Belsazar agora ele está bebendo vinho na taça que era de Deus. Belsazar agora está bebendo vinho nas taças que os sacerdotes usavam, louvado seja o nome do Senhor, dentro do templo de Jerusalém, em Judá. Só que ele se engana, porque o utensílio de Deus não é para ser usado de forma errada dentro da Babilônia. Sabe qual foi o problema de Satanás? Se enganou em achar que pegando você, o utensílio de Deus, e levando para dentro da Babilônia, ele ia te usar de forma errada há muito tempo. Sabe qual foi o problema do inferno? É que ele te usou de forma errada dentro da Babilônia. Mas eu vim hoje te dizer que o utensílio da casa de Deus, o utensílio do Senhor, ele não vai ser usado de forma errada muito tempo dentro da Babilônia. Eu acho que você não está entendendo. Eu e você, nós somos utensílios da casa de Deus. O inferno se engana quando ele pega um e coloca no tráfico e diz: eu vou usar esse utensílio de Deus, porque foi Deus quem criou, foi Deus quem deu vida, foi Deus quem soprou, foi Deus quem deu forma, foi Deus quem criou a matéria. Aí ele pega e diz: eu vou usar de forma errada. Mas Deus vai olhar e vai dizer: não, Satanás, porque o utensílio da casa de Deus não se usa de forma errada. O utensílio de Deus não é colocado vinho velho. O utensílio em João capítulo 2, Jesus ele vai pegar o utensílio que era usado no templo. E sabe o que acontece? Aquele utensílio ele era usado para ritos de purificação cerimonialmente impuro. Sabe o que acontece? O vinho acabou, meu querido. Jesus vai pegar o vinho, louvado seja Deus, que tinha acabado, e vai olhar para Maria. Maria já estava olhando para ele dizendo: Jesus, meu filho, o vinho acabou. Aí Jesus vai olhar para ela e vai dizer: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Fica tranquilo que quando for a minha parte eu vou agir. Fica tranquilo que quando chegar a minha vez eu vou agir. Até então fazem o que os vossos braços podem fazer, vão até onde as vossas forças podem ir, porque Jesus só se levanta e diz: agora eu desço com vinho novo. É quando todo mundo olha e diz: acabou o vinho velho, acabou a alegria, acabou a felicidade. Jesus não chega quando tem felicidade, Jesus só chega quando acaba a felicidade.
Jesus não chega enquanto tem vinho. Jesus só aparece quando o vinho acaba. Sabe por quê? Porque é Jesus dizendo: eu vou pegar os utensílios velhos e vou colocar vinho novo. O erro de Belsazar, sabe qual foi? Pegar o utensílio de Deus e colocar vinho da Babilônia dentro. Sabe qual foi o erro dele? Encher o utensílio de Deus. Obrigado, Jesus. Encher o utensílio de Deus com vinho babilônico. Só que nessa tarde Deus tem vinho dos altos céus para você, que é o utensílio. Só que nessa tarde Deus tem vinho novo para você, que é o utensílio. O vinho da Babilônia te embriaga e te deixa em contenda, mas o vinho de Deus, ele te dá alegria, a paz, a mansidão, o gozo, a temperança. O vinho de Deus, ele te traz gozo dentro de ti, porque o vinho da Babilônia, ele te embriaga. E já diz a Bíblia em Efésios: não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas deixai-vos embriagar com o Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: você que é utensílio, eu tenho vinho novo. Você que é utensílio, eu tenho um vinho novo para você. Mas o que eu estou vivendo na Babilônia não importa. Se é utensílio, Deus tem vinho novo. Mas o que eu estou vivendo no Egito não importa. Se é utensílio de Deus, tem vinho novo para você. Mas o que eu estou vivendo, a circunstância da minha vida tão difícil, não importa a circunstância, o cenário e o acaso. O importante é, se você é utensílio, tem vinho novo para você. O problema da gente é que a nossa visão não alcança além daquilo que os nossos próprios olhos podem ver. Você quer ver uma coisa linda? É que se alguém profetiza na nossa vida e a profetização estiver longe do raciocínio humano, a gente não acredita. Por quê? Porque a gente só enxerga aquilo que a gente quer ver. Você quer ver uma coisa linda? Diz a Bíblia Sagrada que quando Moisés ele vai repartir uma briga dos hebreus em Êxodo capítulo 2, verso 11 em diante. Quando ele reparte aquela briga dos dois hebreus, alguém vai olhar, um dos hebreus vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, quem te constituiu juiz ou líder sobre nós? Talvez Moisés tivesse olhado: vixe, mancha, é mesmo. Quem foi que me constituiu juiz? É mesmo, quem foi que me constituiu líder? Talvez aquilo passou pela cabeça de Moisés por alguns segundos. Por quê? Porque ele estava tentando dividir uma briga, repartir uma briga de dois irmãos hebreus. E por incrível que pareça, alguém acabou de profetizar na vida dele e ele nem percebeu. Alguém acabou de profetizar na vida dele que ele ia ser um grande juiz e libertador, mas não passou pela cabeça dele que aquilo um dia ia acontecer. Por quê? Porque Moisés estava vivendo uma circunstância dentro do Egito. E a visão dele não alcançou aquilo. 40 anos depois, quem volta? Moisés, como libertador, como juiz e como profeta. Por quê? Porque a visão dele não alcançava o que o irmão hebreu tinha falado para ele. Só que Deus não trabalha em cima do que a tua visão pode ver. Oh, glória, obrigado. Deus não trabalha em cima da visão que a tua mente alcança. Porque no momento você deve estar olhando dizendo: eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, eu não vou chegar. Mas Deus está dizendo: a minha visão vai além, minha linda. Mas Deus está dizendo: a minha visão vai além, meu querido. Você só enxerga o que está vivendo, mas Deus está enxergando além do que você está vivendo. A sua mente só pensa no agora, Deus está pensando além do agora. A sua mente olha para a circunstância e diz: eu não consigo. Deus está dizendo: você consegue, porque eu já estou vendo você no futuro. Você está olhando para o presente dizendo: eu não consigo. Deus está olhando dizendo: você consegue sim, porque tem uma prova maior para você lá na frente e eu já vi que você passa. Então entenda, você vai conseguir chegar onde ninguém chegou. Você vai passar por onde ninguém passou. Sabe por quê? Porque Deus está olhando além do que você enxerga. Porque você é o utensílio de Deus. Porque você é o utensílio da casa do Senhor. E ninguém pega o utensílio, escuta isso, e ninguém pega o utensílio e coloca na Babilônia para servir de forma errônea. E ninguém pega o utensílio e coloca na Babilônia para servir de forma hipócrita. Não. Pode até estar na Babilônia, mas não vai durar eternamente. Pode até estar vivendo aquela circunstância, você que é utensílios, mas não vai ser eternamente.
Vai chegar um momento em que Deus vai te tirar como um forte desta Babilônia que você está vivendo. E se não tirar, pelo menos faça uma coisa. Seja fiel na Babilônia. Faça como Daniel no capítulo 1, no verso 8. Bateu no peito e disse: volta a carne e volta o vinho, porque eu quero ser fiel. Se você fizer isso, grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida. Dentro da Babilônia. Porque Deus não precisa tirar você da Babilônia para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Deus, Ele honra você dentro da Babilônia. Deus não precisa tirar você de um cenário de caos para você poder contemplar a grandeza dele, não. Deus mostra a grandeza dele dentro dessa circunstância que você está vivendo. Dentro dessa dificuldade que você está vivendo, tem grandeza de Deus para a tua vida. Dentro desse problema que você está vivendo, a grandeza, a glória, a unção, a chequinado divino vai ser notória na sua vida. Porque não importa o que esteja sendo colocado dentro de você. O importante é que você ainda utensílios. Oh, glória, obrigado. Sabe o que é lindo? É que a taça que Belsazar estava bebendo era o utensílio de Deus. Mas naquele momento ela estava sendo cheia do vinho da Babilônia. Mas irmão Valk, deixou de ser taça do rei? Mas irmão Valk, deixou de ser utensílios do Senhor? Não. Só porque estava cheio de outra coisa, não perdeu o valor e nem perdeu a qualidade e nem a essência. Continuava sendo utensílio de Deus. Continuava sendo utensílio da casa do Senhor. A circunstância que você está vivendo está te enchendo de problema. Está te enchendo de miséria. Está te enchendo de iniquidade. Mas isso que está enchendo você não vai fazer você perder o valor. Você continua sendo o utensílio da casa do Senhor mesmo estando afastado. Você continua sendo o utensílio do Senhor mesmo vivendo uma vida errônea. Só que o problema é: se esvazie daquilo que está te enchendo na Babilônia e se encha de Deus, se encha do Rei da Glória, porque essa Babilônia que você está vivendo não vai fazer você perder o seu valor. Sabe o que é lindo? É que ele vai usar o utensílio de Deus de forma errada. E quando ele usa o utensílio de Deus de forma errada, meu lindo, sabe o que é que acontece? De repente eles começam a adorar deuses de ouro, deuses de prata, deuses de madeira. E enquanto eles estavam se prostituindo e usando o utensílio de Deus, olha aí que coisa linda. Enquanto eles estavam se prostituindo e usando o utensílio de Deus, porque não está diferente não. Hoje na casa do Senhor tem gente que vive se prostituindo, mas ainda está usando o utensílio de Deus. Tem gente que vive se prostituindo, mas ainda está usando o utensílio de Deus. Para você que está fazendo isso, eu tenho uma palavra para você. Você pare de estar usando o utensílio de Deus e vivendo na prostituição. Você pare de estar usando o utensílio de Deus e vivendo a vida de mentira. Você pare de estar usando o utensílio de Deus e vivendo a vida de lasciva. Você pare de estar usando o utensílio de Deus e está dando em cima das mulheres dos outros pelo telefone. Você pare de estar usando o utensílio de Deus e está querendo destruir casamentos de homem de Deus. Você pare com isso, porque se você não parar, meu filho, Deus não vai te levar para fora para mostrar o que ele tem, não. Vai ser dentro do templo, uma mão vai aparecer e vai começar a escrever dizendo: Mené, Mené, Tekel, Passi. Sabe o que é isso? É juízo divino para quem usa o utensílio de Deus de forma errada. É juízo de Deus para quem usa o utensílio de Deus de forma errada. Sabe por quê? Porque você pode estar vivendo na Babilônia, mas pelo menos use o utensílio de Deus de forma certa. Infelizmente estão usando o utensílio de Deus de forma errada. Ainda estão se prostituindo. Belsazar estava se prostituindo e usando o utensílio de Deus na mão. Não é de se estranhar no século 21 nós contemplarem isso. Homens que se denominam ser homens de Deus com microfone e utensílio de Deus pregando a palavra e vivendo uma vida de prostituição. Mulheres que se denominam ser mulheres de Deus louvando, a unção até desce, mas infelizmente por trás daquela derbe facial dele, por trás daquela característica humana sincera que há por fora, infelizmente não é o que tem dentro, porque o que tem dentro é diferente do que está fora. Por fora ele está com a Bíblia na mão, com o microfone na outra, pregando cheio da graça, mas por dentro está sepulcro caiados. E geração para.
Vamos parar com isso, geração. Vamos ser a geração de 1 Pedro 2,9, a geração eleita. Vamos ser o sacerdócio real. Vamos ser a nação santa. O povo adquirido. Povo que antes não tinha Deus, mas agora é povo e ainda tem um dono, é povo de Deus. Vamos mostrar para quem está lá fora vivendo uma vida errônea que nós somos diferentes. Mas vai o que diferente para esfregar na cara dele que Deus nos salvou? Não. Diferente para que eles vejam a luz do evangelho em nossa face. E quando nos contemplar em momento de pedradas, alguém olhar e dizer, ele tem um rosto de um anjo. Eu não acho isso difícil. Estevão estava sofrendo pedrada e pregando a palavra. Mas a Bíblia narra dizendo que alguém vai olhar para ele e vai contemplar a face de um anjo. Sabe o que é isso? É o brilho do evangelho. Mas infelizmente essa Babilônia que nós estamos vivendo está corrompendo muita gente. Infelizmente essa Babilônia que nós estamos vivendo tem pessoas que nem Beltesazar, usando o utensílio de forma errada. E se você fizer isso, meu lindo, vai dar tudo errado. Sabe o que acontece? No meio da prostituição, a mão do Senhor entrou no templo. Vou repetir. No meio da prostituição, a mão do Senhor entra no templo. E começa a escrever Mené, Mené, Tekel, Parsi. Sabe o que acontece? Diz a Bíblia que quando Beltesazar olha para aquela visão, a mão contemplando, a mão escrevendo na parede, Beltesazar vai ficar com as pernas trêmulas. Beltesazar vai ficar com medo. Porque ele sabia que aquilo que estava acontecendo vinha de algum Deus. Porque ele sabia que aquilo que estava acontecendo vinha de alguma divindade e que babilônios não poderiam fazer aquilo. Então ele sabia que o que estava fazendo aquilo era bem maior do que ele. E isso gerou medo dentro dele. E isso causou medo dentro dele. Sabe o que aconteceu? As pernas deles tremeram tanto que eles não conseguiram ficar de pé. Mandaram chamar os sábios da Babilônia. Mandaram chamar os príncipes, os astrólogos da Babilônia. Todo mundo olhou para a parede e disse, Beltesazar, ninguém consegue desvendar isso não. Beltesazar, essas escrituras nós não conseguimos entender. De repente a rainha vai ouvir falar da aflição de Beltesazar. E ela vai chegar para Beltesazar e vai dizer, Beltesazar, olha, é o seguinte, aqui na Babilônia há um homem entre um dos cativos e ele consegue desvendar esse mistério, porque um dia ele revelou o sonho do teu pai, Nabucodonosor. Beltesazar vai olhar e vai dizer, pois mande chamar este homem. Mas sabe o que é que mais me intriga dentro desse texto? É que todo mundo estava olhando para a parede. Todo mundo estava olhando para a mesma inscrição. Todo mundo estava olhando para a mesma situação. Mas só Daniel conseguiu revelar o mistério. Mas só o menor conseguiu desvendar aquela revelação que se tratava do divino. Por quê? Porque tem muitos grandes irmãos que estão olhando até para o mesmo canto, que está tendo até a mesma visão, mas infelizmente não está enxergando a mesma coisa, não está contemplando a mesma coisa, está no mesmo ambiente, mas já se corrompeu faz tempo, está no mesmo espaço geográfico, mas já se corrompeu faz tempo. Mas Daniel foi chamado menor, oh glória, mas Daniel foi chamado entre um dos cativos e tirou daquela inscrição algo divino. Ele vai olhar para Beltesazar e vai dizer, Beltesazar, é o seguinte, eu consigo revelar, mas faz o seguinte, deixa eu te contar uma história. Beltesazar olha para ele e disse, conta. Olha, Beltesazar, antes de tu havia um reinado do teu pai chamado Nabucodonosor. E ele foi um homem que conseguiu grandes posses na Babilônia, tanto que isso que você vê, Beltesazar, tudo isso que você está reinando e está vivenciando, foi seu pai que construiu, mas foi o divino que deu a ele. Mas um dia ele se exaltou tanto, Beltesazar. Daniel falando, mas um dia ele se exaltou tanto, Beltesazar,
que Deus colocou uma enfermidade dele chamada boantropia. Preguei isso ontem. Que ele foi viver como um animal selvagem na mata, por causa do seu orgulho, porque ele se exaltou. Diz a Bíblia, louvado seja Deus, que Belsazar, quando escuta Daniel falando aquilo, ele vai olhar para Daniel, e quando ele olha para Daniel, Daniel vai olhar para ele e vai dizer: olha, Belsazar, isso que está escrito na parede é a mesma coisa que aconteceu com teu pai, por conta da tua desobediência, Belsazar. Por conta que você se exaltou, Deus já decretou e determinou algo para a tua vida. A inscrição diz, Belsazar: Mené, Mené, Tekel, Passi. Mené, foste pesado na balança e achado em falta. Tekel e Passi, o teu reino foi dividido e dado a outros dos medos e dos persas. Sabe por que Deus tinha decretado aquele juízo? Porque ele usou o utensílio de Deus de forma errada. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quando ele usa o utensílio de Deus de forma errada, naquela mesma noite em que Daniel revela o sonho, ele morre. Louvado seja o nome do Senhor. Por que ele morreu, irmão Valk? Porque quem usa o utensílio de forma errada, ele não gera vida, ele só perece. Em Êxodo 32, Arão vai, obrigado Jesus, Arão vai ter uma ferramenta na mão. E a ferramenta foi Deus quem deu a ele. Sabe o que acontece? Ele vai usar a ferramenta para construir um bezerro de ouro. Sabe o que foi que aconteceu, meu lindo? 3.000 pessoas morreram naquela noite, porque Arão usou a ferramenta de forma errada. Não use o utensílio de Deus de forma errada. O utensílio que Deus te deu foi para gerar vida e não para destruir vida. A ferramenta que Deus te deu, o utensílio que Deus te deu, foi para levantar e não para matar ninguém. Mas infelizmente tem muita gente, entenda, tem muita gente usando o utensílio de Deus de forma errônea. Infelizmente o que espera é Mené, Mené, Tekel, Passi. Tá bom? Esta é a palavra que eu tenho para você. Valorize o que Deus tem te dado. Vai, Val, que a Babilônia não deixa. A Babilônia permite. Agora, se você não quiser ser fiel na Babilônia, infelizmente ela vai te corromper. Vai, Val, que é porque tu não entende o cenário que eu tô vivendo. Eu entendo. É difícil e até sei. Mas seja fiel em meio às dificuldades. Decida, toma uma decisão da sua vida. Pare de viver uma vida fajunta. Oh, Jesus, obrigado. Pare de viver uma vida de mentira. Pare de estar usando o utensílio de Deus de forma errônea e mostrando para todo mundo que está à tua volta que você está bem. Pare. Reconheça. Faça como leproso. Estava pregando ontem. Faça como leproso. Bateu no peito, correu até Jesus, se prostrou e disse: eu tenho lepra. Mas quando ele fez isso, Jesus tocou. Enquanto Naamã ocultava a lepra, e foi preciso Deus levantar alguém para olhar para Naamã, uma menina israelita, cativa dentro da casa, servindo de escrava. Mas ela teve a coragem de olhar para Naamã e dizer: Naamã, tu tem lepra. Mas se tu conhecesse um homem de Deus que habita em Samaria, ele te curaria. Então confesse antes que Deus levante alguém. E faça você, mas Deus não faz ninguém passar vergonha, faz não, lindo, né? Você não entendeu o que foi que Deus fez com o rei Nabucodonosor ontem? Fez ele comer capim. Não é vergonha para um rei? Então não sei o que é mais vergonha. Não é vergonha uma menina olhar para um soldado, para um general de guerra e dizer: homem, tu tem lepra. Se isso não é vergonha, eu não sei mais o que é vergonha.
Samuel olha para Eli e diz: Eli, tu é um sacerdote, um homem de Deus, mas por que tu não repreendeu teu filho como era para repreender? Deus vai matar tudinho no mesmo dia, e tu, ó sacerdote, ele não vai escapar da ira divina. Se isso não é vergonha, eu não sei mais o que é não. Uma criança falando para um homem já adulto. Então reconheça antes que Deus levante um menino para dizer para você que o reino vai ser tomado de você e dado a outro. Sabe o que foi que aconteceu? Ele perdeu o reinado. Belsazar perdeu o reinado e foi dado a Dário. Sabe por quê? Porque ele usou o utensílio de forma errada. Pastor Carlion, obreiro Alisson, obreiro Elano, irmã Renata, né? Renato, também irmã Tatiane. Deus nos deu um utensílio, mas foi para nós usar ele de forma correta. Sabe qual é o problema de muitos líderes aí no meio do mundo? É que estão usando o utensílio de forma errada e tá perdendo o reinado e a glória lá em cima. Amém? Fique na paz, que Deus possa te alcançar com essa palavra. Amanhã estarei pregando para você o capítulo 6 do livro de Daniel, a 6ª parte, amém? Hoje eu estava um pouco cansado, louvado seja Deus, mas eu creio que Deus tem falado com você. Dentro dessa palavra, não se esqueça, não use utensílio para matar ninguém. Não use utensílio de Deus para beber vinho da Babilônia. Não use utensílio de Deus para ganhar o que é neste mundo. Use utensílio de Deus para ganhar almas para o reino de Deus. Use utensílio de Deus para encher de vinho novo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, é essa palavra que eu deixo para você nessa tarde. Que a graça, a paz, a misericórdia, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão, a temperança, a misericórdia do Senhor esteja comigo e com você todos os nossos dias de nossa vida, em nome de Jesus. E fica com Deus e a paz do Senhor. Amém?